Olá pessoal, já te convido para se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então, o que é um atributo? Um dado associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um determinado relacionamento. Os tipos de atributos existentes são esses que vocês estão vendo aí. Os simples, que também podem ser chamados de atômicos, os compostos, que podem ser divididos em partes menores ou em outros atributos, os monovalorados, que apresentam apenas um valor para uma mesma entidade. Já os multivalorados, o prefixo multi, permite vários valores para uma mesma entidade. E os derivados, que são o resultado de um atributo ou uma combinação de outros atributos. Graficamente, a representação de um atributo é esse que vocês estão vendo aí. Uma linha com um círculo na ponta. E esse círculo ele é aberto. Vamos a alguns exemplos aí. O primeiro atributo é o atributo CPF. Vamos imaginar um cadastro de cliente, certo? Então, esse atributo CPF, ele é considerado simples. Por quê? Porque eu não consigo quebrá-lo em partes menores. Mas alguém pode dizer, eu posso dizer que isso aqui é o código verificador desses outros números aqui. É verdade. Mas, em geral, quando a gente vai cadastrar um CPF, a gente não cadastra separado. A primeira parte dessa da parte. Mas, em geral, quando a gente vai cadastrar um CPF, a gente não cadastra essa primeira parte separada dessa daqui, né? Então, no nosso caso aqui, nós estamos considerando o atributo CPF como sendo um atributo simples, no qual eu não preciso ou eu não posso quebrar em outros atributos. Os atributos monovalorados, pelo prefixo, mono, apenas um, ele possui apenas um valor. Então, veja que nessa entidade aqui, vamos imaginar a entidade cliente, para esse atributo nome, o cliente só possui apenas um nome, certo? Idade. Nós podemos dizer que idade é um atributo derivado. De quem? Ora, se eu sei a data de nascimento de uma pessoa, eu sei a sua idade. Então, idade é um atributo derivado do atributo data de nascimento. E data de nascimento, se tivesse aqui, seria um atributo o quê? Simples ou composto? Depende. Se na sua aplicação você precisasse pegar essa data e quebrasse em dia, mês e ano, aí nós poderíamos dizer que o atributo data de nascimento seria um atributo composto. Porém, se você não tiver essa necessidade de quebrar em 3 informações diferentes, você pode considerar o atributo data de nascimento como sendo um atributo simples. Agora, endereço. O que é que a gente pode ver aqui? Endereço, eu tenho rua. Então, rua é um tipo de logradouro, como por exemplo, avenida, rua, travessa. Então, rua ou avenida ou travessa são tipos de logradouro. Aqui eu tenho o logradouro das estrelas e aqui eu tenho o número 456. Então, eu tenho um atributo composto, o endereço é composto, que ele é formado por o quê? Tipo do logradouro e o número. Aqui na Avenida Paulista eu esqueci de colocar o número. O complemento. O complemento também é um atributo composto, que eu estou colocando aqui o nome do condomínio, o bloco e o apartamento que Maria Eduarda reside. Tem cidade, que é um atributo simples, estado, que é um atributo simples, e telefone é um atributo multivalorado. Veja que Maria Eduarda ela possui 2 telefones, embora Luísa Beatriz só possua esse telefone e Carlos Loins ele tenha esses 2 telefones aqui, certo? Mas nós podemos considerar que o telefone é um atributo multivalorado. Eu percebo que alguns alunos meus têm confundido o atributo composto com o atributo multivalorado, são diferentes. O atributo composto ele é formado por outros atributos. No nosso caso aqui, o complemento, eu tenho o nome do condomínio, tenho o bloco e o apartamento. Endereço, eu tenho o tipo do logradouro e o número. Então, endereço e complemento são atributos compostos, diferentemente de multivalorado, que eu tenho Maria Eduarda, ela possui aqui 2 telefones. Mas Maria Eduarda poderia ter 2 endereços, um endereço residencial e um endereço profissional. Se isso acontecer no seu sistema, aí você pode considerar como endereço sendo, além de um atributo composto, ele ser um atributo multivalorado.
Então, um atributo ele pode ter mais de um tipo. No nosso caso aqui, esse que eu acabei de exemplificar, endereço, além de ser composto, ele poderia ser também um atributo multivalorado. Nós temos também aqui o conceito de atributo identificador. Por que ele é chamado de identificador? Porque ele consegue identificar unicamente uma ocorrência de uma entidade. Esse atributo ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Ou seja, se eu tiver um atributo que combinado com outro, eles formem um atributo identificador, eu digo que esse atributo identificador ele é composto. Mas se for apenas um atributo que consegue unicamente identificar uma ocorrência de uma entidade, eu digo que esse atributo identificador ele é simples, tá? Então imagine, por exemplo, se eu tiver um carro, qual seria o atributo identificador? A placa do carro, ou o Renavan, ou o chassi. Se eu tivesse uma entidade chamada aluno, o que poderia ser o atributo identificador dessa entidade? A matrícula do aluno, o CPF do aluno. Vamos imaginar um computador conectado na internet. Qual seria o seu atributo identificador? O endereço IP. O atributo identificador ele é formado por uma linha e um círculo fechado. Essa é a representação gráfica de um atributo identificador. Então nós temos aqui, né, um aluno, a entidade é aluno, que tem o seu atributo identificador matrícula e outros atributos que não são identificadores, nome e endereço. Ah, mas se eu tivesse aqui CPF, o atributo identificador seria matrícula e CPF? Não. O atributo identificador seria matrícula ou CPF, certo? No caso do médico, qual é o atributo identificador do médico? É a combinação do CRM com o estado. Por quê? Não pode ser apenas CRM. Porque imagine que tem um CRM aqui no Rio Grande do Norte, 1, 2, 3, 4. Lá no Rio Grande do Sul também pode ter o CRM 1, 2, 3, 4. Mas o que vai diferenciar esses dois métodos é justamente a combinação do seu CRM com o estado em que ele obteve aquele CRM. Provavelmente vocês devem ter ouvido alguns gritos ao fundo, é porque além de eu estar em quarentena, a minha turma infantil também está. Então eles estavam lá embaixo brincando e não tem como evitar. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se alguma coisa não ficou claro para você, não deixe de fazer sua pergunta. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.